Claude 4 Sonnet. Com base na análise detalhada do material de estudos Aula Lipoproteínas Patologia.pdf, seguem as 49 questões dissertativas com suas respectivas respostas didáticas. Questão 1. Quais são os triglicerídeos e de onde eles se originam no organismo? Resposta. Triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo. Eles podem ser provenientes da alimentação, especialmente de alimentos ricos em carboidratos, mas a maior parte que circula no sangue é produzida pelo próprio organismo, especificamente no fígado. Questão 2. Cite e descreva 5 categorias de alimentos que são fontes de triglicerídeos. Resposta. Os triglicerídeos estão presentes em diversas categorias alimentares. Óleos vegetais, como de soja, milho, girassol e oliva. Gorduras animais. Exemplos incluem banha e manteiga. Carnes gordurosas. Cortes de carne com maior teor de gordura. Peixes gordurosos, tais como salmão, atum e sardinha. Laticínios integrais. Leite integral, queijos e creme de leite. Alimentos ultraprocessados. Frituras, fast food. Salgadinhos e doces. Oleaginosas. Nozes, amêndoas e castanhas, embora em menor quantidade. Questão 3. Descreva a ação inicial da lipase lingual na digestão dos triglicerídeos, incluindo o tipo de triglicerídeos que ela preferencialmente hidrolisa e os produtos gerados. Resposta. Na cavidade oral, a enzima lipase lingual, produzida pelas glândulas serosas, atua principalmente na hidrólise dos triglicerídeos que contêm ácidos graxos de cadeia curta. Essa ação gera ácidos graxos específicos como butirato, propionato e acetato. Questão 4. Em quais componentes uma molécula de triglicerídeo é quebrada durante o processo de digestão? Resposta. Durante a digestão, uma molécula de triglicerídeo é quebrada em um glicerol e 3 ácidos graxos. Questão 5. Explique por que as gorduras da dieta não podem ser transferidas diretamente para a corrente sanguínea. Resposta. As gorduras da dieta não podem ser transferidas diretamente para a corrente sanguínea porque as moléculas apolares são praticamente insolúveis em água. Elas não possuem carga elétrica e, por isso, não têm afinidade pelas moléculas polares da água, que compõem majoritariamente o sangue. Questão 6. Qual é a função da lipase pancreática e em que parte do sistema digestório ela atua de forma mais significativa? Resposta. A lipase pancreática é uma enzima produzida pelo pâncreas responsável pela quebra dos lipídios em substâncias mais simples, como ácido graxo e glicerol. Ela atua predominantemente no intestino delgado, mais precisamente no duodeno, onde o pâncreas libera suas secreções. Questão 7. Como a presença de triglicerídeos no duodeno afeta a liberação de enzimas pancreáticas? Resposta. A presença de triglicerídeos no duodeno estimula a liberação de colecistoquinina, CCK. A CCK, por sua vez, também estimula a secreção de pancreosimina, PZ, que é a responsável por induzir a secreção de enzimas digestivas pelo pâncreas. Questão 8. Quais são os 3 ácidos graxos específicos que são resultantes da ação da lipase lingual sobre os triglicerídeos? Resposta. Os 3 ácidos graxos específicos gerados pela lipase lingual, ao atuar sobre os triglicerídeos, são o butirato, o propionato e o acetato. Questão 9. Onde são produzidos os ácidos biliares e qual é a molécula precursora fundamental para sua síntese? Resposta. Os ácidos biliares são produzidos exclusivamente no fígado, e a molécula precursora a partir da qual eles são sintetizados é o colesterol. Questão 10. Quais são os principais componentes da bile mencionados no material de estudo? Resposta. Os principais componentes da bile são o colesterol biliar, a lecitina, a bilirrubina e, em sua maior parte, os ácidos ou sais biliares. Questão 11. Além de digerir e absorver gorduras, quais outras funções importantes os ácidos biliares desempenham no organismo? Resposta. Além de digerir e absorver gorduras e vitaminas lipossolúveis no intestino,
os ácidos biliares facilitam a excreção de colesterol e outras substâncias do organismo. Eles também atuam como moléculas de sinalização que regulam o metabolismo lipídico, o gasto energético e a inflamação. Questão 12. Descreva o mecanismo de liberação da bile no intestino delgado após a ingestão de alimentos. Resposta. Após a ingestão de alimentos, ocorre um sinal hormonal que provoca a contração das paredes da vesícula biliar. Essa contração libera bile diretamente no intestino delgado, onde ela atuará na digestão lipídica. Questão 13. De que forma a bile contribui para a absorção de gorduras e partículas lipossolúveis? Resposta. A bile contribui para a absorção de gorduras e partículas lipossolúveis ao promover a quebra dos lipídios em pequenas bolhas, formando as micelas. Essas micelas facilitam o transporte e a subsequente absorção desses componentes. Questão 14. Qual é o papel principal dos enterócitos na formação e transporte dos lipídios provenientes da dieta? Resposta. Os enterócitos, células do intestino, são responsáveis por produzir os quilomicrons. A função desses quilomicrons é transportar o colesterol e os triacilgliceróis, triglicerídeos, derivados da dieta para os tecidos periféricos do corpo. Questão 15. Explique o processo de remontagem dos triglicerídeos dentro dos enterócitos após a sua quebra inicial. Resposta. Dentro dos enterócitos, os triglicerídeos são primeiro quebrados em glicerol e ácidos graxos. Posteriormente, esses componentes são novamente remontados no citoplasma da célula, reformando as moléculas de triglicerídeos que serão empacotadas nos quilomicrons. Questão 16. Qual é a porcentagem aproximada de triglicerídeos na composição dos quilomicrons? Resposta. Os triglicerídeos representam a maior parte da composição dos quilomicrons, com uma porcentagem que varia entre 85% e 92%. Questão 17. Liste os 4 principais componentes que constituem os quilomicrons e suas respectivas proporções aproximadas. Resposta. Os quilomicrons são partículas lipoproteicas compostas por uma mistura de triglicerídeos, 85 a 92%, fosfolipídios, 6 a 12%, colesterol, 1 a 3%, proteínas, 1 a 2%. Questão 18. Como a densidade dos quilomicrons se relaciona com a sua quantidade de lipídios e proteínas? Resposta. Os quilomicrons são classificados como lipoproteínas de menor densidade. Isso se deve à sua composição, que apresenta uma grande quantidade de lipídios, especialmente triglicerídeos, e uma quantidade relativamente menor de proteínas, tornando-os mais leves. Questão 19. Qual é a função da apolipoproteína B48 na estrutura e identificação dos quilomicrons? Resposta. A apolipoproteína B48, APOB48, atua como uma proteína de identidade ou reconhecimento para os quilomicrons. Ela é inserida na membrana do quilomicron, sendo essencial para sua estrutura e para sinalizar sua origem intestinal. Questão 20. Qual é a função específica da apolipoproteína C2, APOC2, no metabolismo dos triglicerídeos transportados pelos quilomicrons? Resposta. A apolipoproteína C2, APOC2, tem a função de ativar a lipoproteína lipase, LPL, presente na parede dos capilares. Essa ativação é crucial para que os triglicerídeos, TAG, dos quilomicrons possam ser quebrados e liberados para os tecidos. Questão 21. Qual é o papel da apolipoproteína I, APOI, no destino final dos quilomicrons? Resposta. A apolipoproteína I, APOI, tem o papel de sinalizar a reabsorção dos quilomicrons, já como o quilomicron maduro ou remanescente, pelo fígado, sendo fundamental para o clareamento dessas partículas da circulação. Questão 22. Explique por que os quilomicrons são secretados no sangue predominantemente no período pós-prandial. Resposta. Os quilomicrons são secretados no sangue no período pós-prandial, após as refeições,
porque sua principal função é transportar os lipídios que foram absorvidos da dieta. A formação e liberação dessas partículas pelos enterócitos são ativadas pela presença de gordura e nutrientes no intestino após a alimentação. Questão 23. Qual é o principal objetivo dos quilomicrons no transporte de lipídios pelo corpo? Resposta. O principal objetivo dos quilomicrons é transportar os lipídios provenientes da dieta, como os triglicerídeos e um pouco de colesterol, desde os intestinos para outras partes do corpo, como o tecido adiposo e os músculos, onde serão utilizados ou armazenados. Questão 24. Onde a lipoproteína lipase, LPL, é encontrada e qual sua relevância para o metabolismo lipídico? Resposta. A lipoproteína lipase, LPL, é encontrada na superfície dos vasos sanguíneos, especificamente nos tecidos adiposo e muscular. Ela é crucial para o metabolismo lipídico, pois atua na hidrólise dos triglicerídeos das lipoproteínas circulantes. Questão 25. Como a LPL interage com os quilomicrons para liberar os ácidos graxos para os tecidos? Resposta. A LPL possui alta afinidade pela apolipoproteína C2, APOC2, presente nos quilomicrons. Essa interação permite que a LPL degrade os triglicerídeos contidos nos quilomicrons, liberando ácidos graxos para que sejam captados pelos tecidos adjacentes. Questão 26. Qual é o destino dos ácidos graxos liberados pela atividade da LPL nos tecidos periféricos? Resposta. Os ácidos graxos liberados pela atividade da LPL nos tecidos periféricos, músculos e tecido adiposo, são captados por essas células. Lá, eles podem ser utilizados como fonte energética imediata ou armazenados para uso futuro. Questão 27. Em que fase metabólica a LPL é mais ativa e qual hormônio estimula sua atividade nesse período? Resposta. A lipoproteína lipase, LPL, é mais ativa na fase pós-alimentar, ou seja, após uma refeição. Durante essa fase, sua atividade é estimulada pela insulina, que está em altas concentrações no sangue. Questão 28. Qual é o duplo objetivo da atividade da LPL no organismo após uma refeição? Resposta. O duplo objetivo da atividade da LPL após uma refeição é recarregar o corpo de energia, fornecendo ácidos graxos para uso imediato pelos tecidos, e também armazenar parte dessa energia, direcionando os ácidos graxos para o tecido adiposo. Questão 29. O que ocorre com os quilomicrons após perderem uma grande quantidade de seus triglicerídeos? Resposta. Após perderem uma grande quantidade de triglicerídeos devido à ação da LPL, os quilomicrons se tornam remanescentes. Esses remanescentes podem ser reabsorvidos pelo fígado para serem reaproveitados. Questão 30. Qual apolipoproteína é fundamental para sinalizar a reabsorção dos quilomicrons maduros, remanescentes, pelo fígado? Resposta. A apolipoproteína e APOI é a proteína que sinaliza para a reabsorção dos quilomicrons maduros, ou remanescentes, pelo fígado, atuando como ligante para os receptores hepáticos. Questão 31. Qual é a principal função das VLDL, Very Low Density Lipoproteins? Resposta. A principal função das VLDL, lipoproteínas de muito baixa densidade, é transportar ácidos graxos sintetizados no fígado para os diversos tecidos periféricos do corpo. Questão 32. Qual é o papel primordial das LDL, Low Density Lipoproteins, e qual substância elas transportam predominantemente? Resposta. As LDL, lipoproteínas de baixa densidade, têm como papel primordial transportar colesterol do fígado para as glândulas. Elas são as principais responsáveis pelo transporte de colesterol para os tecidos extrahepáticos. Questão 33. Forneça um exemplo de por que algumas glândulas necessitam do colesterol transportado pelas LDL. Resposta. Muitas glândulas, como as suprarrenais e as gonadas,
necessitam do colesterol transportado pelas LDL para produzir hormônios esteroides essenciais, como cortisol, aldosterona e testosterona. Questão 34. Qual é uma das consequências negativas do transporte de colesterol pelas LDL mencionada no texto, especialmente em relação aos vasos sanguíneos? Resposta. Uma das consequências negativas mencionadas é que as LDL podem derrubar colesterol pelo trajeto nos vasos sanguíneos, o que pode levar ao acúmulo e início de processos patológicos, como a aterosclerose. Questão 35. O que significa a sigla HDL e qual característica principal define essa lipoproteína? Resposta. A sigla HDL significa lipoproteína de alta densidade. Essa lipoproteína é caracterizada por sua alta densidade devido à sua composição com maior proporção de proteínas e menor de lipídios em comparação com outras lipoproteínas. Questão 36. Descreva a função essencial das HDL no metabolismo do colesterol. Resposta. A função essencial das HDL é retirar o excesso de colesterol livre no sangue e transportá-lo de volta ao fígado. Esse processo é conhecido como transporte reverso de colesterol, sendo crucial para a eliminação do excesso de colesterol do corpo. Questão 37. Por que o transporte de colesterol de volta ao fígado pelas HDL é considerado importante para a saúde? Resposta. O transporte de colesterol de volta ao fígado pelas HDL é importante para a saúde porque permite que o excesso de colesterol seja processado e excretado. O colesterol é um componente dos sais biliares, e seu retorno ao fígado facilita sua utilização para síntese de bile ou eliminação, prevenindo seu acúmulo nos vasos sanguíneos. Questão 38. Após a endocitose dos quilomicrons remanescentes pelas células hepáticas, qual é o destino dos triglicerídeos ainda presentes nessas partículas? Resposta. Dentro das células hepáticas, os triglicerídeos restantes nos quilomicrons remanescentes são hidrolisados, ou seja, são quebrados em seus componentes básicos. Questão 39. Quais são os possíveis destinos do colesterol dentro das células hepáticas após a reabsorção dos quilomicrons remanescentes? Resposta. Após a reabsorção dos quilomicrons remanescentes, o colesterol dentro das células hepáticas pode ter vários destinos: ser armazenado, ser utilizado para síntese de bile, incorporado em membranas celulares ou convertido em outras lipoproteínas, como as VLDL. Questão 40. Qual é a principal diferença funcional entre as VLDL e as LDL no transporte de lipídios e colesterol? Resposta. A principal diferença funcional é que as VLDL transportam primariamente ácidos graxos, triglicerídeos, sintetizados no fígado para os tecidos periféricos, enquanto as LDL são responsáveis por transportar colesterol do fígado para as glândulas e outros tecidos, sendo a principal transportadora de colesterol para fora do fígado. Questão 41. Qual é a origem etimológica da palavra aterosclerose e o que cada parte do termo significa? Resposta. A palavra aterosclerose deriva do grego. Atero significa caldo ou pasta, referindo-se ao acúmulo de material gorduroso. Esclerose significa endurecimento, indicando o endurecimento das artérias. Questão 42. Como a aterosclerose é definida no material de estudo? Resposta. A aterosclerose é definida como uma doença multifatorial, lenta e progressiva, que resulta de uma série de respostas celulares e moleculares altamente específicas. Ela se caracteriza pelo acúmulo de substâncias na parede das artérias. Questão 43. Quais são os principais componentes que se acumulam na parede das artérias e que são responsáveis pela formação das placas ou estrias gordurosas na aterosclerose? Resposta. Os principais componentes que se acumulam na parede das artérias e formam as placas ou estrias gordurosas são lipídios, células inflamatórias e elementos fibrosos. Questão 44. As placas de ateroma são manifestações de qual doença inflamatória crônica e progressiva?
Resposta: as placas de ateroma são manifestações da aterosclerose, que é uma doença inflamatória crônica e progressiva. Questão 45. Que tipos de artérias são afetadas pela aterosclerose, conforme descrito no material? Resposta: a aterosclerose é uma doença inflamatória crônica e progressiva que acomete artérias de calibre grande e intermediário. Questão 46. Explique a principal consequência funcional da formação de placas de ateroma nas artérias. Resposta: a principal consequência funcional da formação de placas de ateroma é a obstrução arterial. O acúmulo dessas placas vai fechando a luz dos vasos, dificultando ou impedindo o fluxo sanguíneo normal. Questão 47. Cite 2 fatores que, de acordo com o texto, podem induzir a secreção biliar e estão relacionados a desequilíbrios lipídicos. Resposta: 2 fatores que podem induzir a secreção biliar e estão relacionados a desequilíbrios lipídicos são dieta rica em gorduras e carboidratos e pobre em fibras, e altas concentrações de LDL. Questão 48. Como o desequilíbrio entre as atividades de LDL e HDL pode contribuir para o desenvolvimento da aterosclerose? Resposta: o desequilíbrio ocorre quando há excesso de LDL, que derruba colesterol nos vasos, levando ao depósito de lipídios e à formação de placas. Em contrapartida, uma redução na HDL, que deveria remover esse excesso e transportá-lo de volta ao fígado, agrava o cenário, favorecendo o acúmulo de colesterol nas paredes dos vasos e o desenvolvimento da aterosclerose. Questão 49. Além do acúmulo de lipídios, quais outros elementos celulares e fibrosos contribuem para a formação das placas de ateroma? Resposta: além do acúmulo de lipídios, as placas de ateroma são formadas pela deposição de células inflamatórias e elementos fibrosos na parede das artérias, tornando-as uma manifestação complexa da aterosclerose.